Um, dois. Estamos aqui para mais uma live de segunda. Estou aqui com o meu chazinho, porque esse verão canadense já tá frio de novo. E é isso, vamos entrando. Hoje é uma live de perguntas e respostas. Recebi algumas aqui já. Quem tiver perguntas pode colocar aqui nessa caixinha, que vou tentar responder todas. Sejam bem-vindos. E aí, como é que tá de segunda-feira? Eu tô aqui devagar. Tô começando aqui a semana devagarinho, mas com boas novidades também. Nessa quarta-feira a gente vai ter lá no Clubhouse o Papo Inflorers, que é esse papo que a gente está tentando fazer semanalmente, que é sempre um aluno da Inflore que apresenta um artigo, e a gente lê antes e conversa sobre. E normalmente tem sido uns ótimos papos. Já falamos de esporte, já falamos de que mais de mídia, com o pessoal do Cannabis Monitor. A semana passada foi maravilhoso com a Priscila Ocibina, que a gente, com a Priscila Proud falando, e com o Tarcísio, falando sobre o filme Fantástico Fung, acho que é assim, que tá no Netflix. Quem não assistiu, assista. Muito, muito legal, bem importante ter essa visão dos psicodélicos, e que a indústria da cannabis também está inserida aí de alguma forma dentro dos psicodélicos. Então é isso, estou aqui com o meu mate, e vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre o que vocês quiserem. Deixa eu ver aqui que já tem umas perguntas. Ixi, não acredito. Todas as perguntas que estavam aqui da caixinha dos stories não apareceu. Tô triste agora, que tinha várias. Agora eu não vou. Eu lembro de algumas, mas não lembro de todas. Eu vou responder aqui a do Hugo, que é a única que tem agora. Perdi. Então mandem perguntas, porque agora eu não tenho mais nenhuma das caixinhas. O Hugo tá perguntando sobre algum curso de gastronomia. Eu aconselho entrar em contato com a BFF Canadá, que é uma agência aqui, e aí lá eles dão todas as informações dos cursos e relacionado a visto. Isso é uma área, né, que é uma outra indústria, que é a indústria de vistos do Canadá, a qual todo mundo que vem para o Canadá tem que fazer parte, então, querendo ou não. Então, essa galera é legal, inclusive a Adri, que é uma das donas, ela fez uma live para os alunos da Inflore, então foi bem bacana. Ela conversou com a gente sobre das possibilidades, né, de visto, de como vir para o Canadá para trabalhar, para estudar, trabalhar e fazer parte aí da indústria da cannabis. Então indico conversar com eles, BFF Canadá aqui no Instagram, e aí eles te passam mais informação. Que mais? Uma das perguntas que eu lembro poxa, sacanagem, hein, Instagram? Próxima vez eu anoto, porque agora tem várias que eu não vou responder. Tô lembrando de uma porque eu fiz a postagem, né? Essa postagem sobre a indústria da cannabis, que eu fiz esse esqueminha do que toca a planta, do que não toca a planta. E é uma das perguntas que me mandaram, e que é bem recorrente, na verdade, são pessoas falando, perguntando sobre como trabalhar com cannabis no Brasil. E aí, assim, para responder essa pergunta, eu vou, inclusive, conversar sobre como eu comecei a trabalhar, né, como educadora canábica, que eu acho que isso mostra um pouco do que é essa indústria. Então, como vocês sabem, eu sou cientista social, sou antropóloga, né, minha formação, meu mestrado em antropologia e etnomusicologia. E aí, quando eu cheguei aqui no Canadá, minha intenção era fazer pesquisa, mas eu acabei me apaixonando pela indústria. E a forma mais simples de entrar é pela profissão de entrada na indústria, que é bartender. Então eu fui trabalhar como bartender, e trabalhando como bartender eu vi a lacuna que existia na parte da educação dos bartenders.
Então, como eu já estava pesquisando cannabis há um tempo, e indo em todos os congressos aqui e tal, eu vi que todo esse conhecimento que a gente tinha, né, científico, não chegava onde tinha que chegar, que são nas pessoas que estão comprando. E aí, a partir disso, eu propus para a empresa que eu queria ser educadora canábica. Então, eu criei esse cargo. Ele não existia e não existe. Se você entrar nas pessoas, nos sites de emprego, você não vai achar assim, educador canábico para fazer a função que eu faço. Algumas empresas chamam de educador canábico quem trabalha como bartender, porque de alguma forma está educando, né, os consumidores. Mas essa função que eu exerço aqui, que foi criar o programa de bartender aqui da empresa que eu trabalho, e junto com isso fazer também a pesquisa dos produtos e a curadoria dos produtos. Então, meu título na empresa é educadora canábica e curator, curadora, né? Então, isso não existia, foi eu que entendi que estava faltando isso, propus. A primeira empresa que eu trabalhei aceitou médio, não me deu o cargo assim de primeira, vários problemas depois, eu mudei de empresa para uma empresa que acreditava que isso era importante e cá estou. Então aqui já tem 2 anos e pouco que eu estou nessa função. Então é isso, assim, a gente vai criando, vendo a necessidade e criando. A indústria da cannabis ela é muito nova. E a gente tem várias coisas para fazer. Eu falo, né? Ontem mesmo eu estava falando com os meus alunos no nosso grupo lá fechado, só para os alunos, que volta e meia eu tenho ideias, porque eu sou boa de ideias. Então, volta e meia eu tenho umas ideias e mando lá. Falo, pô, eu não tô vendo ninguém fazendo no Instagram, por exemplo, de review de produto do Brasil. Tanto faz que se for do mercado ilegal, do mercado legal, do mercado gringo, não vejo alguém fazendo review e fazendo Instagram sobre isso. E isso é bem importante. Que mais também? Tipo, ontem, né, tava conversando com eles sobre isso também, sobre pessoas que fazem, né, documentários sobre cannabis e tal, e que normalmente não entendem muito de cannabis, porque eles entendem de fazer documentário. Então, essa função que eu já trabalhei com isso, porque eu, como antropóloga, eu já fui, inclusive, fazer uns documentários lá no Jalapão, que foi bem legal, e eu era contratada porque eu sou antropóloga e para poder ajudar. Tá até aqui o André, que tá aí nessa missão de gravar sobre cannabis. E aí eu lembro de ir pro Jalapão fazer esse documentário, e eu fui contratada como antropóloga porque as pessoas que estavam fazendo documentário eram pessoas que entendiam de fazer documentário e não sobre os quilombolas, né, que moravam lá nessa região do Jalapão. Então eu sempre gostei muito de poder fazer essa parte da pesquisa de documentário, e isso é uma coisa que a gente precisa, de pessoas que entendam de cannabis para poder auxiliar na pesquisa de quem está fazendo um documentário, por exemplo. Outra coisa também, pô, se deixar aqui eu falo 1 hora de possibilidades, assim, de assistência de pesquisa, como fazer pesquisa no Brasil. Tem como você fazer pesquisa privada, que não depende do governo deixar ou não. Você pode fazer junto com médico, junto com clínica, e por aí vai. Então, assim, provavelmente, quero falar isso para vocês, se vocês estão pensando né, em esperar só quando tiver a legalização, quando tiver uma loja que você vai querer trabalhar com cannabis, isso pode demorar, apesar de ter head shop, né, que é tudo menos o recheio. Mas, assim, eu acho que, como eu mesmo tive que fazer aqui, eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa caixa, de imaginar que emprego é só aquele que está publicado no site, e inventar o que vocês vão fazer. Porque a gente está em 2022 quase, então, assim, não existe mais essa profissão certinha, que tá chegando lá do jeito que você vai encaixar perfeito. Isso aí não existe, muito menos numa indústria nova, porque uma indústria nova tá começando, tem várias falhas, nessas falhas que a gente pode entrar
e por aí vai. Então, quero falar que tem sim muitas possibilidades no Brasil, precisa pensar um pouquinho fora da caixa e precisa de conhecimento. Eu tô perdendo todas as perguntas, porque quem for fazendo pergunta escreve na caixinha, senão eu não vou conseguir voltar aqui e ver o que todo mundo tá falando. Tararã. Como é o turismo de cannabis no Canadá, onde o turista pode consumir na rua, no hotel, informações necessárias para o turista. Bom, agora o turista tem que chegar, né? Agora as fronteiras ainda estão meio fechadas, mas vai voltar. Qualquer pessoa com mais de 19 anos pode entrar em qualquer dispensário, comprar cannabis e fumar na rua. É bem aberto, assim. Depende do lugar do Canadá que você tá. Tô falando aqui de British Columbia, né, em Vancouver, então aqui é assim. No Quebec, por exemplo, você não pode fumar na rua. Teoricamente, né, imagina se todo mundo não fuma num país legalizado, mas varia um pouco, depende da região do Canadá que você visita. Inventar uma profissão no meio canábico no Brasil, mas é difícil onde não é legalizado. O Jardim Tomate está falando aqui. Discordo completamente. Acabei de falar aqui pelo menos 3 coisas que dá para fazer com cannabis legalizado no Brasil hoje. E é isso. Eu tenho, por exemplo, vários alunos trabalhando no Brasil hoje. Então você pode representar empresas, fazer trabalho junto com médicos, fazer trabalho junto com pacientes, e tem um gap, tem uma falha gigante nisso. A maioria das pessoas que querem, recebo aqui todo dia no meu Instagram, pessoas falando assim, pô, eu não consigo ter acesso, eu não consigo achar médico, eu não consigo isso. Então, assim, tudo isso que as pessoas não conseguem é uma oportunidade de trabalho. Eu acho que essa zona de ficar bem confortável falando assim, aqui não legalizou, então não tem trabalho porque não tem um site que tem todos os trabalhos, isso é uma coisa, isso, né? Depende de jeito de você encara os problemas. E quero deixar uma ressalva aqui que para as pessoas que vão esperar a legalização para entrar na indústria, e a indústria, eu fiz um post aqui falando que a metade da indústria que não toca a planta está legalizada e a outra está em vias de legalização. Então, assim, não existe cannabis não legalizada mais no Brasil. É lógico que o recreativo não está, tem várias falhas, está longe, bem longe de ser do jeito que a gente quer, mas com certeza não tem como falar que cannabis não é legal. O médico de alguma forma legal, sim. E a parte que não toca a planta é 100% legal. Eu tenho uma empresa com CNPJ e com um curso que é iFlore. Então, tem várias pessoas. Todo mundo que trabalha em head shop, todo mundo que produz parafernália tem CNPJ, que é uma empresa de cannabis com CNPJ no Brasil. Então essa posição é um pouco cômoda e um pouco só, tipo assim, vou reclamar e aí quando legalizar eu entro. E eu queria fechar falando isso, que a gente tem ainda, quando não é legalizado, a oportunidade de ser pioneiro, porque uma coisa é você tá no mercado ilegal ou né, em vias de legalização, como eu coloquei. E a outra coisa é esperar para legalizar para entrar. Então, assim, quem está começando agora vai ser pioneiro nessa indústria. Quem entrar depois vai entrar na onda que todo mundo vai entrar. E aí você vai entrar geral, mas quem está fazendo agora está pioneiro. Vamos ver o que mais que tem aqui. Entraram mais. Deixa eu responder aqui. Tem várias que eu já respondi naquele outro story. Em relação ao trampo com cannabis, qual seria o mais prático que só ficar atendendo pessoas no dispensário? O que você recomenda? Eu recomendo ficar atendendo pessoas no dispensário. Eu acho que o trabalho de bartender, assim, principalmente, né? Eu já tinha mestrado, eu fiz meu mestrado lá na França, na melhor universidade de ciências sociais do mundo, que é o HESS. E fui atender as pessoas feliz no floor, no dispensário, e não trocaria isso por nada, assim, não teria criado um Inflore se eu não estivesse atendendo as pessoas.
Eu acho que atender as pessoas, principalmente, né, quem vem procurando por ajuda e quer conhecer cannabis, é um privilégio. Eu acho que as pessoas, tem várias pessoas que me escrevem assim: eu sou gerente de marketing de uma grande empresa aqui no Rio de Janeiro, queria ir pro Canadá, mas eu não quero ser atendente porque tipo isso vai me rebaixar, vai me humilhar, alguma coisa do tipo. Eu sou totalmente contrária a essa ideia. Eu acho que, primeiro, atender qualquer pessoa, eu acho um privilégio. Eu atendo as pessoas aqui e fico super feliz de colaborar com alguma coisa. E segundo, é um poço de aprendizado, assim. Quando você trabalha como bartender, você está ali na junção entre tudo que é produzido na indústria e tudo que as pessoas querem saber. Então você tem ali produtos, igual eu trabalho aqui com mais de 500 empresas do mercado legal, cada uma delas produzindo dezenas de produtos. E aí eu tenho a noção do geral, né, do que é produzido no Canadá, como é feito, o que está na moda, o que não está, o que está lançando, e eu consigo fazer esse link que oferecer o melhor produto para aquela condição, para o desejo, para aquela pessoa que está ali procurando uma melhora, né, de qualidade de vida. Então eu acho que isso é o lugar do aprendizado. Todo mundo que eu vejo, eu tenho até uma matéria na Forbes falando disso, na Forbes americana, falando que os bartenders são os futuros CEOs. E eu posso te dizer com 100% de certeza que eles vão ser bem melhores CEOs do que os que a gente tem hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem pessoas que não têm zero conhecimento de cannabis, zero prática nesse mercado, e são as pessoas que dão ordens. Então, provavelmente, não são as melhores. Inclusive, eu lembro no meu dispensário, o presidente da empresa, né, que eu trabalhava, que inclusive faleceu o ano passado. Eu lembro dele falando pra mim que, conversando, querendo saber mais, né, sobre cannabis, porque ele não entendia nada, ele nunca tinha fumado nada, e eu lembro que eu falei pra ele, eu falei: olha, vem ficar aqui meio período, em um dia, assim, só pra você entender o que é a sua loja, atender, ouvir as pessoas, saber o que elas querem, saber como é que a gente vende, porque ele fazia ordens, tipo assim, da cabeça que não conhecia a planta. E isso foi uma das coisas, né, que me motivou a fazer esse curso da Enflore, foi justamente elevar, né, o conhecimento das pessoas, e eu falo isso em relação ao Canadá, que já é um mercado estabelecido, né, e imagina fazer isso no Brasil, né? Então todo mundo que está investindo em conhecimento, com certeza está muito à frente. E trabalhar como bartender, para mim é um privilégio. Cansa, trabalha fim de semana, trabalha feriado, mas não tem forma melhor de entrar. Eu mesmo entrei, 2 meses depois eu já estava fazendo o que eu queria fazer, que é essa parte de educação. Então, assim, não significa que você vai entrar e vai ter que ficar o resto da vida como bartender, mas significa que você começar nessa posição inicial é um processo de aprendizado gigante. E quem acha que vai chegar aqui, tipo assim, eu fiz marketing e vou me candidatar para a área de marketing de cannabis, é longo o caminho, não é fácil assim, não. Bom, tô animando, né? Agora tem mais perguntas. Bora para essa aqui. Esse aqui é meu trabalho todo, né? Você sabe dizer como funciona a cadeia de suprimentos dos dispensários? Esse é meu trabalho inteiro. É longo, eu já fiz aulas aqui, já fiz webinários sobre isso. Teria que ter uma pergunta um pouco mais específica, assim, porque senão acabou a live. Tem alguma dica de leitura sobre o assunto? Em português acho mais difícil, eu não leio nada em português. Isso, inclusive, eu tenho uma galera aqui da Enflore, dos meus alunos, que fizeram um grupo de tradução, justamente para poder tentar dar um pouco mais de acesso para as pessoas que não leem inglês, né? Isso é um grande problema. E lógico, né, a internet está lotada de pessoas falando sobre cannabis.
Leituras eu teria em inglês, mas eu sempre fico muito, assim, até sem graça mesmo de ficar falando de leituras em outra língua, porque a grande parte das pessoas não fala inglês, então eu sei que estão lançando, né, publicações no Brasil, tem até no Cannabis Monitor, eles estão dando várias dicas e quem compra pela Amazon por eles ajuda também o canal. Tem algumas leituras, mas eu não vou indicar porque eu não li. Então, essa aqui de quando abre as próximas vagas do curso. Eu coloquei aqui no link da bio a lista de espera. Eu tô no no primeiro terço da turma 3. Então eu vou terminar primeiro o treinamento com a turma 3 para depois abrir a 4. E também sempre depende um pouco do meu trabalho aqui no Canadá. E aí a indústria aqui, né, pós-Covid, a gente já está aqui meio num pós-Covid, a minha empresa mesmo vai abrir mais 3 lojas no próximo 6 meses aqui, então tá uma correria danada, mas eu tô esperando meu planejamento, talvez para outubro. Vamos ver, mas se inscreve aqui no link da bio, tem a lista de espera que eu vou mandando mais notícia quando eu ficar sabendo por lá. Tenho interesse em abrir um coffee shop quando o recreativo estiver liberado, mas até lá tem alguma dica? Tenho, abro uma head shop. Um coffee shop é basicamente uma head shop sem o recheio. E eu tenho uma coisa, dando outra dica aqui de trabalho de head shop que eu não vejo ninguém no Brasil fazendo. Também não pesquisei muito, se alguém estiver fazendo, me escreva que eu quero saber. Não tem ninguém fazendo educação em head shop. Assim, educação como se estivesse vendendo cannabis. Isso é uma outra coisa que a galera devia estar fazendo muito no Brasil, e eu, pelo menos, não sei de nenhuma empresa fazendo isso. Então, educar e falar sobre a planta não tem problema, tá legalizado. Pegando ainda essa pergunta, né? Toda vez que você abre um negócio de cannabis, você pode ter certeza, assim, que todas as head shops vão querer vender cannabis também quando legalizar. Que tem várias outras formas de trabalhar. Aqui, depois, igual tem outro exemplo, a Blazing Beauty, que é da Poly, que ela faz cosméticos de cânhamo, porque isso é legalizado no Brasil. Óbvio que quando legalizar ela vai querer botar THC, CBD, só que ela já está fazendo o branding, já está fazendo a marca dela, já tem distribuição. Então é uma ótima época para você começar a fazer um branding, começar a criar um Instagram, começar a fazer essas coisas e esperar, porque vai chegar. Não tem como não chegar, vai chegar a hora que for, do jeito que for, mas vai chegar. É o tsunami da legalização. Quando os Estados Unidos legalizar, vai forçar todos os outros países, porque eles vão querer mercado consumidor, como sempre, como eles fazem desde da Revolução Industrial, e por aí vai. Então eu acho que quem não está fazendo nada agora está perdendo uma grande chance, que é um processo de muito aprendizado, ainda antes da legalização. Em vez de mudar a dose. Tá, esse aqui eu não entendi, não. Visto de turista para ficar aí para trabalhar no dispensário. Esse aqui também eu aconselho entrar em contato com a BFF. Visto de turista é furada, vir com visto de turista, se você não consegue, pode conseguir trabalhar em construção, né? Porque a área de construção daqui é grande para trabalho em construção, e é como você consegue trabalhar ilegalmente, mas num dispensário, na indústria da cannabis, é impossível. Lógico que se você, né, tiver o contato, for para uma fazenda no meio do sei aonde, talvez você consiga, mas na indústria da cannabis legal é impossível. Não aconselho vir de turista, é um perrengue danado. Tem várias pessoas que já veio assim. Eu vim assim, tive que esperar 6 meses para conseguir meu visto. Então é furadíssima. É melhor sair arrumado, viu? Gasta dinheiro demais quando você não vem arrumado.
essa que é boa também, tá perguntando aqui se alguma empresa daí tiver interesse em imigrante, haveria como né, mandar um visto? É impossível também. Não vou falar que é impossível porque, né, os raios caem. Mas é muito difícil, porque a lei canadense ela exige que para a pessoa receber um visto, primeiro que você tem que ter um contato íntimo, viu? Com alguma empresa, você não vai mandar um e-mail e falar, tô aqui no Brasil, queria ir para aí, será que tem como mandar um visto? Isso aí esquece. Você tem que conhecer alguém gostar muito de você e tudo mais. Agora que eu já morei aqui, se eu voltasse pro Brasil e mandasse e-mail e conheço uma galera, tem todo o network aqui, aí isso poderia acontecer. Mas fora isso, bem difícil. E bem difícil também porque a lei canadense ela exige que antes de trazer uma pessoa com visto de trabalho, antes da empresa fazer esse visto, primeiro que ela gasta uma grana também fazendo e ninguém quer pagar isso. Principalmente, e aí a lei exige que não exista ninguém no território canadense que possa fazer esse trabalho. Então, quando você vem, ou você vai ser assim, o cara, com contato, com tudo, ou então, tipo, não adianta. Por isso que eu falei que é impossível. Mas tô querendo só ser um pouco realista para não ficar com esse sonho que não vai acontecer, infelizmente. Ia ser ótimo. Outra pergunta aqui da Isnina. Após o curso da Enflore, você acha que eu estaria apta a ser bartender no Canadá? Acho não, tenho certeza porque tem alunas minhas aqui trabalhando. A Markelly, que estava aqui, é uma delas. Aqui no IGTV tem uma entrevista que eu fiz com ela. Ela estava aqui, fez meu curso e na primeira entrevista que ela fez de emprego, ela conseguiu um emprego como bartender, tá lá trabalhando. E além disso, na própria entrevista ela fala isso lá, ela sabia mais do que o gerente que estava fazendo a entrevista com ela. Então, isso assim, os meus 50%, né, que é a ciência da cannabis, sobre o mercado, sobre como vender cannabis, eu garanto. Os outros 50% é você, né? Ir atrás, ter visto, tá aqui. Mas a minha parte eu garanto com certeza, 100%. Vamos ver aqui. Essa também é uma pergunta recorrente. Quem tem passaporte europeu entra mais fácil no Canadá? Zero chances. Eu tenho também passaporte italiano, não adianta nada. Todo mundo igual aqui na imigração. Alguns benefícios quando você é do Commonwealth, que aí você da Austrália, você pode vir trabalhar um ano, tem umas coisas assim, mas e aí tem que ser abaixo de 30 anos. Mas no mais, para visto, para trabalho, é a mesma burocracia, é tudo igual. Uma pessoa aqui perguntando sobre psilocibina. Me conta como a sua vida mudou depois da psilocibina, porque a minha mudou legal. Ana, assim, a minha relação com os psicodélicos é bem longa, assim, desde a adolescência, né? Eu fui criada também no meio da cultura psicodélica, que eu acho que é a parte ainda mais legal, não só dos psicodélicos, mas da cultura psicodélica. Então eu tive essa oportunidade assim de crescer na Chapada dos Veadeiros e em todas as primeiras grandes épicas raves dos anos 2000, desde 98, né? As primeiras Transcendência, primeiro Universo Paralelo, que foi lá na Chapada também. Mas, e eu dou graças a Jah que eu me cresci dentro dessa cultura psicodélica, acho que é um privilégio. Ter essa conexão, né, com as pessoas através também da música e da cultura. A psilocibina tem sido bem importante, assim, principalmente nessa minha época de pandemia, fora, longe de casa, sem família, né? Eu moro aqui com meu irmão, mas ajudou muito e ajuda, e assim como outras coisas também, como a cannabis, eu acho que são ferramentas, né? Eu acho que a gente tem que pensar sobre elas, não usar como band-aid, como eu já fiz um post aqui, se alguém for atrás,
mas usar como uma ferramenta para a gente ter uma saúde mental melhor. E com certeza pode ser sim um grande aliado, e principalmente com essas novas pesquisas saindo aí, cada vez mais legitimando, né, os psicodélicos como essenciais para a saúde mental da humanidade. Não vai ter como falar de psiquiatria sem falar de psicodélicos depois, agora, né? Não tem como mais. Já era. Quem não contar com esse fator tá bem por fora. Então a tendência é cada vez mais isso, popularizar o conhecimento, e a gente tem um trabalho nisso também, né? De segurança, de qualidade e de como usar essas substâncias. Tem um grupo também aí, estou fazendo parte da Associação Psicodélica do Brasil, APB. Acho bem legal procurar eles para poder ter mais contato com isso. Estão no Brasil, a galera muito, muito massa. Eu fiz inclusive semana passada ou 2 semanas atrás, acho que foi 2 semanas atrás, eu fiz conversei com eles num seminário interno que eles têm toda segunda-feira. E foi bem massa, assim, poder falar um pouco do mercado dos psicodélicos aqui no Canadá, que é uma coisa também que, claro, que eu estou de olho. Então, acho que é bem bacana pesquisar e conectar com essas pessoas da PB. Ótima pergunta, Lauren Nascimento. Sou nova por aqui, o que faz um bartender? Boa pergunta. Um bartender, ele é um vendedor de um dispensário. O dispensário é uma loja de cannabis, e o bartender, assim, o bartender é a pessoa que atende no bar, o bartender é que atende no dispensário. Então a nossa função é vender cannabis, e você vender cannabis significa, eu brinco, né, que tá nessa encruzilhada entre um vendedor comum, como tem das lojas, né, de qualquer lugar, você tá ali para atender uma pessoa, e também um farmacêutico, porque você tem que falar de dose, você tem que falar de efeito, você tem que tentar indicar um produto que caiba melhor com a situação que a pessoa vai expor, né, para você. Então, um exemplo, quando alguém chega assim e fala assim, eu tô indo pra praia, queria tipo alguma coisa que fosse mais energética, que eu pudesse ficar de boa na praia o dia inteiro. Então, ali dentro do que eu tenho, aí a pessoa fala, eu quero inalar, né, eu quero alguma coisa para fumar, e eu não tenho nada para bolar, né, tipo, não tenho chavador, não tenho seda. Então eu falo, então você quer um pré-bolado, a gente tem vários pré-bolados. Dentro desses pré-bolados a gente tem, né, de acordo com o perfil de canabinoide, de terpeno, uma indicação melhor para essa pessoa, uma coisa que dê mais energia, dependendo da tolerância também da pessoa. E aí, a partir disso, você consegue sugerir um pré-bolado que ela vá para a praia e vai ficar de boa. Então, a gente tem tudo isso, desde, né, uma coisa simples, como, né, isso que eu dei de exemplo, a pessoas que chegam com câncer ou com qualquer outra enfermidade, fibromialgia. E então são vários tipos de situações diferentes, e é por isso também que eu acho que é um grande aprendizado trabalhar com bartender. Você acha que essa realidade que você vive hoje poderia ser vivida no Brasil? Com certeza vai ser. Não é quando, não é se, vai. Tipo assim, é quando. Então, e lógico, a gente apertando, porque eu vou fazer um post sobre isso, assim. As pessoas acham que legalização é uma coisa do dia pra noite, que depois que legalizou acabou, e é bem longe disso. A legalização é um processo. Os Estados Unidos está tentando legalizar desde os anos 90, desde 96, quando legalizou médico, o primeiro estado, Califórnia está desde 96, e até hoje, quase 30 anos depois, não é legalizado federal. Então, assim, é um longo processo. E depois da legalização, é o trabalho que a gente tem aqui no mercado canadense hoje. É gigante o trabalho que a gente tem para poder melhorar as leis, para poder, né, tentar ajustar com a realidade, porque quem faz a lei normalmente não entende de cannabis. Então, isso é um processo. A legalização não é um dia, não acontece do dia para a noite, é um longo processo, e que a gente tem que fazer parte.
Esse é um dos motivos que eu falo aqui, em português, porque eu acho que é importante a gente aumentar essa consciência coletiva do que é cannabis, do que é legalização e tudo mais. Qual aluna que você mencionou que virou bartender, que fez seu curso? Entra aqui no IGTV. Tem uma playlist também, eu fiz uma playlist aqui com todas as pessoas, todas as alunas que eu entrevistei. Dá uma fuçada aqui no meu Instagram, todo mundo. Tem uma playlist, isso, a Markelly, obrigada, Flávia. Mas tem uma playlist, inclusive, com a Flávia, que é gerente aqui num dispensário, que também fez meu curso e trabalha comigo aqui na Inflore. Então, dá uma fuçada nas lives. Eu sei que dá um bode, né? Tipo, várias pessoas me escrevem, eu falo assim, pô, escuta essa live e aí é 1 hora, a galera, pô, que bode, vou ter que escutar 1 hora. Mas a gente faz esse trabalho todo, então dê uma moral e escute e ouça. Você acha que dá trabalho, que dá para trabalhar com cannabis sendo de intercâmbio? Se você tiver visto, acho que intercâmbio não, acho que você tem que ter um visto de trabalho. Então, para ter visto de trabalho, você tem que fazer um college que é co-op, que é uma cooperação entre trabalho e estudo. Procura também a Adriane da BFF Canadá. Isso, Jamila, temos que ocupar os espaços que já existem no mercado legal, exatamente. E Jamila está fazendo um trabalho maravilhoso lá no Piauí, junto com os médicos, é minha aluna também, junto com os médicos, junto com os representantes, fazendo treinamento também, educadora, e fazendo essa revolução local, assim, a gente tem que... são essas pequenas revoluções locais que, se somando, a gente cria um cenário. Tem muita gente para educar, tem muita gente para conversar de cannabis, é infinito esse trabalho. Eu, dentro do mercado canadense aqui, posso falar isso, posso falar que eu tenho trabalho pro resto da vida aqui, como educadora canábica, porque vai demorar muito, é um longo processo para a gente poder elevar esse conhecimento, tanto dentro da indústria como fora. Que mais? Eu quero só agradecer aqui a Lauren por ter perguntado, porque muitas vezes a gente fica aqui, né, no loop de falar sobre cannabis, e volta e meia é importante essas perguntas básicas. Obrigado por ter perguntado, porque quando a gente fala bartender, isso não faz parte do universo de todo mundo, e é sempre bom, sim, falar o que é, como funciona. Obrigado por ter perguntado. Tarará. O que mais que tem aqui? Tarará. Quanto tempo... fazer previsão, né? Aqui tá perguntando, né? Acredita em legalização no Brasil para quando? Eu não tô muito preocupada, assim, para quando, porque justamente o que eu falei, é um processo. Então, não fica pensando, o dia que legalizar, quero saber quando é que para eu me programar, tipo assim. Primeiro, não depende nada da gente, se dependesse da gente, estava legalizado. Segundo, que independente, é um processo, então, assim, já está sendo legalizado. Então, a cada dia que passa, quando a Anvisa aprova, quando entra as empresas dos Estados Unidos no Brasil vendendo, quando tem a possibilidade das associações no Brasil, quando existe habeas corpus, isso é a indústria da cannabis brasileira. Quando tem a oportunidade de você fazer qualquer produto de cannabis, eu estou olhando aqui para alguns, está longe, não vou pegar, mas assim, você tem como fazer tipo, tudo de acessório, tudo de moda, tudo de tudo, e comunicação, e é infinito. Então, assim, esquece essa pergunta e foca no que você pode fazer agora, porque isso a gente não tem controle. Oi, tudo bem? É possível trabalhar com etnofarmacologia aí, além do âmbito acadêmico? Depende, na área dos psicodélicos, talvez mais. Se você é dessa área,
o Brasil é tipo o lugar para isso. Todo mundo sai daqui para ir para o Brasil ou eu para ir para a Amazônia pesquisar isso. Talvez seja melhor ficar aí, inclusive. Mas aqui com certeza, né? Tem várias empresas de psicodélicos, principalmente psilocibina. Mas eu acho que a galera tá no nível avançado, assim. Acho que todo mundo já tá vendendo aqui. Assim, aqui já tem dispensário de cogumelo, por exemplo. Eu não sei qual é essa área de pesquisa, mas com certeza tem várias empresas. O que a galera diz sobre cultivadores brasileiros? Nada. Ah, nada, né? Assim, é muito difícil porque é tudo ilegal, assim, então fica bem difícil de... E a galera aqui é um nível, assim, quando você entra pela primeira vez numa facility, assim, num lugar de produção de cannabis, assim, é bem impactante, assim. Eu acho que a gente tá bem longe de ter essa realidade, assim, né, de cultivador, assim. Não sei se você está falando, se você é o jardineiro, né? Talvez esteja falando de produção pequena, caseira, ou industrial, depende do que você estiver falando. Mas a galera, tanto aqui na América do Norte, pela tecnologia também, pela cultura, a galera que está bem adiantada nesse processo. Eu nunca vi ninguém falando nada sobre os cultivadores no Brasil. Tananã. O que mais? Deixa eu ver aqui. Tem perguntas aqui que. Uma pergunta aqui. Existe diferença com relação aos efeitos de uma planta cultivada no indoor e uma cultivada ao ar livre? Assim, não desse jeito. Existem qualidades diferentes. Quando você cultiva indoor ou cultiva outdoor, dependendo, você pode ter qualidades diferentes da planta, mas não de efeitos, assim. Efeito cada um vai ter uma, né? Mas assim, quando a gente fala de produção, e outra coisa, você pode ter uma produção outdoor que seja horrível e que tenha mofado, por exemplo, e você pode ter um cultivo indoor muito bom. Ou o contrário, um cultivo indoor que a planta fica seca, ruim, e um cultivo orgânico, biodinâmico, outdoor, que aí você tem tipo assim, um perfil de terpeno maravilhoso e tudo mais. Eu não gosto de... mesma coisa quando a gente fala de extração sem solvente, com solvente. Existem maravilhosas nos dois. Eu não acho que assim só existe boa sem solvente ou só existe ruim com solvente. Então por isso que eu acho que é importante a gente ver caso a caso. É importante ver quem está fazendo. E essa é uma pesquisa, inclusive é uma pesquisa que eu faço aqui dos produtos do Mercado Legal. Quero saber se é indoor, quero saber se é outdoor, mas não só isso, quero saber que tipo de fertilizante que usa, se tem flush, quantas semanas, e aí, né, o teste de laboratório. Então tem uma sequência assim de coisas que eu quero saber, não só se é indoor ou outdoor. Antes da legalização, existia algum semelhante ao prensado ou isso é só na América do Sul? É uma coisa bem característica da América do Sul. Eu fui mostrar para minha chefe que era uma foto de um prensado, que ela é a dona da empresa, né, que eu trabalho, e ela ficou chocada. Ela falou assim: que é isso? Nunca vi. Aí eu falei: isso é maconha. Aí ela: o quê? Nossa, como assim? Não é uma flor? Tipo assim, aí ela viu, né, que é o que eles chamam de brick, que é tijolo, e ela ficou chocada. Ela nunca tinha visto na vida, nem em foto. Ela ficou chocada. Eu falei pra ela que a maioria, né, dos brasileiros nunca usou uma flor, nunca fumou uma flor, sempre fumou, né, prensado, como eu a vida inteira, quase. E ela ficou chocada, assim, ela não sabia que existia. Você tendo um certo conhecimento sobre cannabis, fica mais fácil de achar um trampo na indústria ou demora um pouco para encontrar assim que chega no Canadá? De novo, assiste essa live aí da Markelly, que eu fiz com a Markelly, que ela é bem boa para entender isso. Eu acho sim,
que precisa ter um conhecimento, é por isso que eu criei o curso da Enflore, para dar essa base. É muito difícil. Acontece, você pode chegar, zero conhecimento, ser contratada e vai aprendendo lá na raça e tal. Agora, se você quiser ter uma grande vantagem, né? Primeiro, de não ficar, né, tomando não até conseguir alguém que aceita te treinar e entrar. Muito diferente quando você chega numa entrevista e fala: eu sei o que é isso, eu sei quais são os métodos de extração, eu sei como funciona a planta, eu sei de fisiologia, e eu sei vender. Isso é uma coisa. Inclusive, a marca ela nunca tinha trabalhado com varejo, né? Ela nunca tinha trabalhado como vendedora. E essa é uma parte do curso também. Então, quando você tem esse conhecimento, aí você tem sim. Aí, a marca ele tá falando aí. E é isso aí, tipo assim, né? Ela é a melhor pessoa para falar do que eu. Mas. E eu quero falar também que eu criei esse curso porque quando eu entrei na indústria da cannabis aqui em 2018, eu não tive esse curso, eu não tive esse treinamento, eu fiz isso assim, basicamente eu fazendo sozinha com as minhas pesquisas e depois aprendendo direto no Flora. A primeira vez que eu entrei, eles me deram um iPad e falou: pronto, vai vender, sem me ensinar nada. Então, assim, eu fiz isso justamente porque eu não tive isso. Essa foi a grande ideia, e aí acabei fazendo para treinar as pessoas do próprio dispensário, mas assim, tudo que eu queria na minha vida era quando eu cheguei aqui, que você fica bem tonta, outra língua, outra cultura, tudo mais, você ainda tem que, tipo, saber, né, como é que funciona tudo isso. Se eu tivesse chegado aqui e tivesse um curso igual o meu, eu teria pagado, sei lá, $5.000 para poder conseguir ter um conhecimento desse e conseguir entrar com mais tranquilidade, assim, porque não foi fácil, não, assim. Você botar as caras, uma coisa que você não conhece, né, em outro país, sendo de fora, não tendo essa base, é bem mais inseguro, eu diria. É isso. Que mais? Só ver aqui o que a marca ela escreveu. Sim, eu sou a prova disso, tinha conhecimento de cannabis e consegui meu primeiro emprego na entrevista antes de terminar o curso da Enflore. Isso, Markelli. Valeu pelo testemunho. Acho que é isso, estamos chegando quase aqui no fim. Eu tenho uma pergunta aqui que eu não entendi, que não é pergunta, é só uma afirmação. Acho que no mais é isso. Psicologia e cannabis, você sabe algo sobre os avanços que vem tendo? Psicologia e cannabis. Eu conversei, eu falei, né, que semana passada a gente conversou com a Priscila Proud, que é a Priscila Cibina, aqui no Instagram. Acho legal entrar em contato com ela. A rede também, a APB, tem também, né, um grupo de psicólogos, psicanalistas, pessoas que trabalham com toda essa área da psique, que também trabalham com substâncias. Então acho bem interessante entrar em contato com eles para saber um pouco mais sobre esse aspecto aí e essa conexão, mas com certeza, como eu falei antes, não existe psiquiatria, né, da agora para frente que não envolva cannabis, psilocibina, MDMA e outros psicodélicos aí. Vai ser bem difícil para quem não engajar nessa. Faz muita diferença, tem muito bom resultado em muito pouco tempo. O Canadá é legalizado nacionalmente ou é só nos Estados Unidos? Cada estado tem a sua lei. O Canadá, ele é legalizado nacionalmente, os Estados Unidos não é legalizado nacionalmente. Os Estados Unidos, só o cânhamo é legalizado nacionalmente. No Canadá, o cânhamo é legalizado nacionalmente desde os anos 90. A gente está só em uns 30 anos atrasados em relação ao Canadá. E aqui a lei é federal,
Porém, cada estado eles têm uma certa liberdade de regulamentar a lei. Então, por isso que a gente tem algumas divergências de acordo com estados. O estado, o pior estado aqui em relação a cannabis é o Quebec, com certeza. O que não tem loja privada, só loja do governo. Né, não pode fumar na rua, tem algumas restrições nada a ver, inclusive de não poder plantar, essas coisas que o Quebec inventa. E sobre a recuperação de depoentes químicos com auxílio de maconha. Tem várias pesquisas sobre isso, né? Eu já escrevi aqui também sobre, no caso dos opioides, no caso de crack. Então vale a pena ler esse post que eu escrevi aqui sobre a Hastings. Acho legal falar sobre isso assim como porta de saída, né? E não porta de entrada. Gente, por que eu acho que não legalizou no Brasil ainda? Porque a gente tá indo no pior desgoverno do planeta Terra, de todas as épocas, talvez. Então, assim, não tem como você legalizar num cenário desse. E olha que passou, né? Assim, tá indo aí para as outras instâncias, o PL 399, mas dentro desse governo, mas assim, a gente precisa de um cenário progressista, não tem como você legalizar cannabis dentro de um cenário, sei lá, falta de adjetivo para esse cenário do Brasil. Então, a gente tem que focar eu até escrevi isso, a gente tem que focar em votar melhor, se a gente quiser legalização da cannabis, votar em pessoas que estão falando em legalização, chamar isso, propor, fazer parte e tudo mais. Tem umas perguntas que eu acho que é pegadinha, né? Aqui tá perguntando sobre quais os tipos de extrações que podem causar danos à saúde. Extrações mal feitas, extrações de pessoas que não sabem fazer, ou que não estão nem aí para as pessoas que vão consumir, e também extrações que não tem como verificar, né? No cenário legal é muito difícil porque não tem como fazer testagem, mas é bem importante a gente focar em qualidade, e qualidade consequentemente, é segurança. Então você pode ter uma extração de bubble hash, por exemplo, que não foi bem seca, e ela criar mofo, e isso é super prejudicial. Você vai estar inalando uma coisa com mofo para dentro do pulmão. Ou você pode ter uma de butano, por exemplo, que é com solvente, e ter resto de solvente, e você inalar solvente também é super prejudicial, você inalar butano, ou se não foi bem purgado, né? E por aí vai. Então, assim, eu acho que quanto mais você focar em qualidade, mais seguro provavelmente você vai estar. Mas tem muita forma de ter extração que não causa dano, e também focando também no método de consumo, né? Tem várias outras formas tem algumas formas de você consumir extração que causa menos, que aquece menos, que causa menos dano, e nada como uma boa flor, né? Vaporizada, se essa é a ideia. Acho que a flor é o que a gente tem, né, de mais full spectrum, e que mais a gente pode controlar essa qualidade sem ser um laboratório, né? Principalmente no cenário não legalizado. Como está a procura de trabalho aí? Quais são as áreas mais procuradas consigo e com cidadania italiana? Acabei de falar que tanto faz você ser italiano ou não. É o mesmo processo de visto de trabalho. E a vaga, para quem tem conhecimento, tem sempre, assim. Não tem problema se você tem conhecimento. Agora, se você tem zero conhecimento e quer entrar, você está competindo com pessoas que falam inglês melhor, que tem mais vivência com cannabis, então fica uma competição um pouco mais difícil.
por isso que eu falo, foca em conhecimento, arruma um visto de trabalho, seja com passaporte brasileiro ou italiano, tanto faz. Temos associações, grupos que buscam tornar os remédios acessíveis aí no Canadá também. Trabalho na APEP e queria ver se de alguma forma existe algum tipo de trabalho parecido por aí. Obrigada, Gabriel, pela pergunta. Aqui antes, né, da legalização, a gente tinha os Compassion Clubs, que é exatamente o que são as associações hoje. Isso nos anos 90 e aí os anos 2000 inteiro, a gente tinha esses Compassion Clubs. Agora, com a legalização, não precisa mais, né? Então, e o governo também ressarce, você pode descontar do seu imposto de renda quando você paga cannabis com remédio com cannabis. Não tem cobertura, né, do sistema de saúde ainda. Isso é uma briga também. O sistema de saúde aqui é público e universal, como o SUS no Brasil. Mas você pode guardar os tickets, o recibo e tirar isso do seu imposto de renda, então isso já é ótimo. Não tem mais as associações, tem grupos, né? Você pode plantar em casa também, que aqui você pode plantar 4 plantas, então para algumas pessoas isso ajuda. Mas a ideia aqui é que você possa pedir pelo sistema mesmo médico, que você vai no médico e recebe em casa o seu produto, você compra direto do governo ou direto das produtoras. E aí pode fazer esse ressarcimento aí no seu imposto de renda. Esse modelo de associação, ele existe mais quando ainda não é legalizado. Depois que tiver uma indústria, a associação perde um pouco o sentido, a não ser que ela vire, né, uma parte dessa indústria. É difícil conseguir um visto de trabalho querendo atuar no ramo? Falei um pouco sobre isso, né? Mas é bem difícil. Eu tenho um visto de trabalho aqui que a empresa fez para mim, mas eu já tinha um relacionamento com a empresa. Então, você não vai conseguir isso de cara. Você provavelmente vai ter que vir como estudante e fazer um co-op ou alguma coisa do tipo. Quantos anos você está no Canadá? Eu estou no Canadá há 3 anos. Luna, um imigrante que trabalha como bartender, considerado um job inicial do mercado, consegue se bancar? Sou muito fã, já sabe. Rafael, sim, consegue se bancar, sim. Normalmente um bartender deve ganhar inicialmente aí por volta de $2.000, ou um pouco mais, 2.500, dependendo da carga horária, né? Dependendo do salário também que você acordar. Quando você tem mais conhecimento, você pode puxar um pouco mais esses salários. Se você é bem inicial, eles vão te dar o mínimo e vão estar achando que estão te fazendo favor. Então, quando você mostra mais valor, eles têm a capacidade de oferecer um pouco mais nessa negociação, né? Mas vai mais ou menos isso, de $2.000 a $2.500, 2.300 por aí. E isso você consegue não alugar um apartamento sozinho, mas você consegue alugar um quarto num apartamento, dividir com alguém, né? E consegue também bancar comida, bancar tudo. Você vive sim com um salário de bartender de boa. Eu vivi, então todo mundo vive. Quem fala um pouco inglês tem chance? Não. Assim, vou ser bem realista também para não enganar ninguém. Quando você não fala inglês, você tem que atender as pessoas em inglês. Então, como é que você faz se você não conseguir se comunicar? Precisa de aprender inglês, mesmo porque provavelmente se você tiver que estudar, você tem que passar num teste no IELTS da vida. Eu fiz uma live só sobre isso, só falando sobre como vir para o Canadá. E precisa sim de inglês, não vou mentir. Então a primeira coisa também para quem quiser chegar né, sair do Brasil, que seja para outro lugar também, precisa de falar a língua local, né? E você tem que conseguir falar de sistema endocannabinoide, você tem que conseguir sugerir, você tem que conseguir entender o que a pessoa está falando. É bem impossível se você não falar nada de inglês. Não precisa ser um inglês perfeito. Você pode
falar truncado, você tem que conseguir se articular e conseguir falar, mas assim, não precisa ser perfeito, ninguém implica com o seu sotaque, ninguém acha ruim que o seu sotaque é brasileiro, zero problema com isso aqui no Canadá, só que você tem que conseguir se comunicar. Como trabalho em restaurante, acho mais fácil conseguir um visto para esse trabalho e depois trocar. Valeu pela ajuda. Não, o visto não é assim. Você também não vai conseguir visto de trabalho para restaurante, porque aqui tem muita gente podendo trabalhar em restaurante. Você não consegue visto de trabalho se você não tiver em uma posição de gerência, por exemplo. E você já tem que estar dentro do Canadá para conseguir isso. Então, visto de trabalho do Brasil é muito difícil. Você tem que vir como estudante, estar aqui, posição tipo, de trabalhar em restaurante, posição de trabalhar, né, nessas áreas, só se for de gerência e só se você tiver contato. Então, visto de trabalho é uma coisa que você consegue, mas você tem que ter todas as características que eu falei e é muito difícil. Então, para restaurante, provavelmente você não vai conseguir, porque aqui tem muita gente que pode trabalhar em restaurante. Acho que é isso. Mais alguma última aqui? Deixa eu ver se na caixinha tem mais alguma que eu não vi. Tararam. Acho que foram todas. É isso, obrigada. Começando essa segunda aqui, animei um pouco mais conversando aqui com vocês. Espero ter esclarecido algumas ideias aqui. Quero falar, assim, para terminar, sobre... o Jones está falando aqui. Oi, Luna, acompanhando a live aqui de Portugal e ansioso para a abertura da turma 4 do curso. Faço cultivo outdoor. Aliás, teremos uma colheita. Gostaria de dar os parabéns por todo o seu trabalho. O trabalho que você desenvolve. Obrigada, Jones, Gabriel. Obrigada mesmo. Estamos aqui na missão com muita sinceridade e jogando a real, porque ninguém tem tempo para perder. Então é isso. Valeu, vai ser ótimo ter você na turma 4. E boa colheita aí, né? Que alegria poder colher. Portugal é um lugar, né, que a gente fala português, não precisa de aprender outra língua. Então já é um avanço. Só de me ver dá vontade de fumar é boa. Tararam, Obrigada, Diogo, meu aluno. Todo dia altas doses de inspiração e conhecimento dessa mestra maravilhosa. Obrigada, Diogo. Estamos juntos nessa missão. Valeu pela live. Vou deixar aqui gravado para quem chegou agora. Obrigada, conheci seu trabalho pelo 12. Pô, o canal 12 foi muito bacana, bombou aqui de galera nova. E é isso, entra lá na lista de espera da turma 4. E eu falei, né, que eu queria terminar aqui falando que esse caminho dentro da indústria da cannabis é um caminho assim, né? Eu sou bem suspeita para falar porque eu sou apaixonada pela indústria. Eu sempre falo que a melhor parte da indústria são as pessoas. E isso eu tenho como provar, tá aqui toda essa galera aqui conversando, o pessoal da Inflore também. Então, assim, eu acho que a gente tem esse diferencial no mundo, assim, que são pessoas que estão entrando nessa indústria com um propósito, né, com um propósito diferente, com uma forma diferente de relacionamento, promovendo o bem-estar, assim, da população em geral, e seja em qualquer área que você trabalha, se for no direito, se for, né, na produção, se for na educação, se for na mídia, você está ali contribuindo de alguma forma, né, para também fazer justiça com uma planta que está sendo proibida aí há mais de 100 anos. Eu acho que isso é o que motiva. Toda vez que agora que voltaram os encontros ao vivo aqui, né, que eu encontro as pessoas da indústria 2 anos depois, né, que a gente não se encontrava, muitas pessoas eu fiquei 2 anos sem encontrar mesmo na mesma cidade, e isso motiva muito. Porque a gente sabe que as pessoas que estão dentro dessa indústria, as que são bacanas, as que têm mais conhecimento, elas estão na missão né, de realmente fazer com que a cannabis se popularize como uma qualidade de vida melhor para cada um. Então eu acho que isso é o que mais motiva.
é o que mais me motiva também, é ver a diferença que eu faço, tanto, né, lá na frente, trabalhando com os bartenders aqui, trabalhando também na parte de venda, né, na pesquisa, e também na Inflore também, quando eu vejo, né, como tem vários exemplos de pessoas bacanas e já distribuindo esse conhecimento de várias formas. Então isso é a sensação de que estamos aí num caminho bacana, temos muito para fazer, mas estamos juntos aí nessa missão. A gente tem um longo caminho, mas eu vou te falar que esse caminho é super divertido. É difícil, né? Principalmente para quem quer sair do Brasil. Não vou falar que é fácil, não é. Eu trabalhei muito nos últimos 3 anos. Trabalhei Natal, trabalhei Réveillon, trabalhei sábado, domingo. E a cada dia que eu não ia pro trabalho, vou falar que eu tinha 2 dias de folga, né? Normalmente era segunda e terça. Era domingo e segunda, meus dias de folga no início. Eu ficava falando o que eu tô perdendo de não estar trabalhando, porque cada dia que eu trabalhava era uma pergunta diferente, era uma pessoa com uma história diferente, e eu, como antropóloga, sou uma colecionadora de histórias. Então, para mim, eu várias vezes pode parecer meio psico tá de folga pensando nisso, mas eu ficava, será que foi alguém legal hoje? Eu perdi, outra pessoa que atendeu? Mas é isso, quando a gente se dedica e fica focado, as coisas acontecem. Saiam da caixa, não imagina que a profissão de vocês dentro da indústria da cannabis vai cair no colo, ou vai se apresentar lá no LinkedIn, a profissão perfeita para vocês, você vai aplicar e vai receber. Isso não existe. Pode existir um pouco, mas assim, é raro. Você vai ter que entrar em contato, você vai ter que inventar seu lugar nessa indústria, e é isso, estamos aqui para agregar no que eu puder ajudar. Beijo para vocês, boa semana. Quarta-feira a gente vai estar lá no Clubhouse conversando sobre terpenos, então se liguem e colhem lá. Tá aqui também no link da bio lá no Clube da Inflore. Beijos.